Saúde e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula da nossa série de lições Graça Escandalosa. Hoje nós iremos falar do tema A Graça na Antiga Aliança, que é a nossa lição número 9. Então fique atento a tudo aquilo que será instruído, ministrado nessa videoaula de hoje. E eu creio que juntos nós iremos crescer e amadurecer à luz da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E como sempre, existe uma leitura bíblica para memorizar, que está em Jeremias 31:3, que diz o seguinte: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. E a leitura bíblica em classe está em Romanos 4, do 1 ao 3, que diz o seguinte: então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E a introdução ela diz o seguinte: muitas pessoas pensam que a graça de Deus é algo exclusivo do Novo Testamento, mas a verdade é que ela sempre esteve presente. Desde o início, Deus tem tratado a humanidade com amor e favor imerecido. Mas como isso é possível se na antiga aliança existia a lei e os sacrifícios? Isso é uma pergunta. A resposta está no próprio caráter de Deus. Ele é cheio de graça e misericórdia. E a lei nunca foi um meio para a salvação, mas uma forma de revelar a necessidade da graça. Nessa lição, nós vamos explorar alguns momentos do Antigo Testamento onde a graça de Deus se manifestou. Então, nós vamos aprender um pouco nessa lição sobre a graça de Deus na Antiga Aliança. Se você já leu o Antigo Testamento, talvez em alguns momentos, em alguns livros, assim como eu, você tenha ficado um pouco bravo, né? E até se perguntado, né? Como que esse povo pôde fazer o que fez com Deus, né? Mas será que se nós estivéssemos no mesmo lugar deles, né? Será que nós agiríamos de uma forma diferente? Eu digo desde da saída do povo do Egito, em que as pessoas elas deixaram de ser escravas no Egito e estavam rumo à terra prometida, né? E no trajeto elas reclamavam e murmuravam, falavam contra a liderança, agiam com seus próprios achismos, e Deus ele não destruiu com todos, né? Mas ele teve misericórdia, a graça de Deus, para que algumas pessoas que não foram rebeldes, elas também pudessem fazer parte da promessa que ele já havia liberado, né? Quando nós lemos o início da saída do povo do Egito, onde Moisés foi o homem que direcionou aquele povo, né? Ali no deserto, em libertar aquele povo, né? Foi o homem escolhido por Deus. E existe um trecho que fala que Deus ele fez um outro caminho para que o povo, um caminho um pouco mais longo, né? Porque se eles fossem pelo caminho mais curto, eles enfrentariam guerras e ele não gostaria, o próprio Deus, né, não gostaria que o povo ele passasse ou enfrentasse guerras para depois eles não murmurarem, né? E mesmo assim, mesmo com esse cuidado que Deus teve ao tirá-los do Egito, mesmo assim houve murmuração.
Alguns falavam que tinham saudade até da comida que era no Egito, né? Pepino, cebola. Olha a saudade que a pessoa tem, né? Deus tirou elas do Egito, mas o Egito permaneceu nelas, né? Outros falando sobre carne. E aí tem um trecho na Bíblia que fala que Deus enviou as codornizes, né? Água. E onde fala que aquele povo ele não teve necessidade de ir num shopping comprar roupa, porque a roupa crescia no corpo das pessoas. Tinha uma coluna de fogo que os aquecia à noite e uma nuvem que os direcionava durante o dia e que não deixava eles passar um calor, né? A gente sabe que no deserto as madrugadas elas são bem geladas e no dia é de um sol escaldante. E Deus ele teve esse cuidado com essas pessoas, mas infelizmente muitos não entenderam a graça do Senhor nesses momentos que tiveram. Então, ao longo dessa lição, nós vamos entender um pouco mais sobre alguns momentos da antiga aliança, onde a graça de Deus ela foi revelada para o povo escolhido dele, né? Em nome do Senhor Jesus. E o trecho 1, ele diz o seguinte: sem justificação diante da lei. Romanos 3,20 diz o seguinte: por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O apóstolo Paulo está concluindo sua argumentação sobre a universalidade do pecado, iniciada em Romanos 1,18. Ele mostra que tanto judeus quanto gentios estão sobre o juízo de Deus e que ninguém pode alcançar a justificação pelas próprias obras. No versículo 20, Paulo enfatiza que a lei tem um papel específico: revelar o pecado e não justificar o homem diante de Deus. Exclusivamente em Cristo. Romanos 3,28 diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. A justificação pela graça, o versículo demonstra qualquer ideia de salvação por mérito. A justificação vem exclusivamente pela fé em Cristo. A lei tem um papel importante. Embora não possa salvar, a lei revela nossa necessidade de Cristo. Ela nos conduz à graça, demonstrando que somos pecadores, carentes de redenção. Cristo cumpre a lei e a justiça que a lei exige foi plenamente cumprida por Cristo, e a justiça dele nos é imputada pela fé. Em Romanos 8, do 3 ao 4. A lei, um pedagogo. Em Gálatas 3, 24 diz o seguinte: assim a lei se tornou nosso pedagogo, para conduzir-nos a Cristo, a fim de sermos justificados pela fé. Paulo explica que a lei serviu como um educador, apontando para Cristo. A lei tem um papel essencial, mas transitório. Assim como um educador cuida de uma criança temporariamente, a lei teve um papel fundamental na história da redenção, mas não é o meio final de justificação. Cristo é o objetivo da lei. A função da lei era conduzir as pessoas a Cristo, mostrando sua necessidade de salvação. A justificação é pela fé. Esse versículo reforça que não somos salvos por obedecer a mandamentos, mas por confiar na obra de Cristo na cruz. A chave para entender. Em Romanos 3,20 é um versículo importante sobre a doutrina da justificação pela fé. Ele demonstra a confiança na lei e aponta para a graça de Deus em Cristo. A lei tem um papel revelador, mas não salvador. É isso, e isso nos leva
a dependência total da obra de Jesus. Já Gálatas 3:24, que foi o que nós lemos agora há pouco, diz o seguinte, né? Assim a lei se tornou nosso pedagogo, né? Que é o nosso educador, para conduzir-nos a Cristo, a fim de sermos justificados pela fé. É um versículo-chave para entender a relação entre a lei e a graça. Paulo ensina que a lei teve um papel instrutivo e disciplinador, mas sua finalidade era nos levar a Cristo. Quando Cristo veio, ele cumpriu a lei e ofereceu a justificação por meio da fé, livrando-nos da dependência das obras para a salvação. Então, como nós lemos, o Senhor ele tem algumas versões da Bíblia que fala que ele não veio para abrogar, né? Não veio para anular os profetas e a lei, mas ele veio para cumprir a lei em sua totalidade. Quando fala em sua totalidade, tem a ver também com a redenção que nós recebemos, né? O ministério da reconciliação, que veio através da vida do Senhor Jesus, para que, assim como nós lemos nas outras lições, nos foi concedido esse direito de nos tornarmos feito filho de Deus, né? Através do sacrifício de Jesus, entendermos, né? A lei apontou aquilo que era má prática, né? Que nós tínhamos, e através da vida de Jesus nós podemos ser redimidos, né? Pelo alto preço que foi pago pelas nossas vidas, para que hoje nós tivéssemos uma vida em abundância. Então, assim como nós falamos na lição passada, a lei ela não foi anulada com a vida de Jesus, né? Mas a vida de Jesus foi um complemento, né? Um indicador. A lei indicou, né? Na verdade, a vinda de Jesus para que ela fosse cumprida em sua totalidade. Então, nessa lição de hoje, nós estamos aprendendo um pouco mais sobre isso. Trouxe algumas passagens aqui do Novo Testamento para que traga clareza quando nós começarmos a falar sobre os trechos da graça que foi revelada no Antigo Testamento. Então fique atento, nós iremos para a segunda parte dessa lição e eu acredito que nós iremos entender um pouco mais e profundamente sobre aquilo que o Senhor tem para nós nessa lição de hoje, em nome do Senhor Jesus. E o item 2 diz o seguinte: a graça antes da cruz. Em Gênesis 3,15 diz o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Na criação e na queda, quando Adão e Eva pecaram, Deus poderia tê-los destruído imediatamente, mas ele agiu com graça. Primeiro prometeu um Salvador que esmagaria a cabeça da serpente, uma profecia sobre Jesus. Depois fez roupas de pele para cobrir sua vergonha, um ato de misericórdia e um símbolo de justificação que Cristo nos daria. Gênesis 3:21 diz o seguinte: o Senhor Deus fez roupas de pele com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Então, logo no início, né, em Gênesis, nós podemos já começar a ver a tamanha compaixão e misericórdia do Senhor. Deus ele poderia muito bem, já que houve a desobediência, né, do primeiro casal em fazer aquilo que não era ordenança de Deus, né, ou contrariar uma ordenança de Deus, né, foi corrompido ao dar ouvido à serpente e não houve, vamos dizer assim, o arrependimento, mas houve um momento de acusação, né? Um acusar o próximo, né? Adão acusou a mulher, tentando justificar o seu pecado e jogar a responsabilidade que era dele para a esposa. A esposa jogou a responsabilidade para a serpente e a serpente não tinha para quem jogar, e aí o ciclo, vamos dizer assim, parou ali. Mas houve a penalização de cada um deles. Mas Deus, sendo Deus,
ele poderia muito bem ter acabado com aquela geração ali e feito um outro homem, uma outra mulher, para que começasse desde o início, né? Em que eles o obedecessem, fizessem aquilo que ele ordenou. Mas nós podemos ver a graça do Senhor já nos primeiros momentos, né, de Gênesis, em que foi concedida uma nova oportunidade, né? Mesmo eles sendo expulsos do jardim, mas houve uma promessa de redenção. E nós alcançamos essa redenção que foi através da vida do Senhor Jesus. Eles tiveram filhos, e a geração ela foi formada até que se chegasse em nós. Nós vamos ver à frente outros casos, né, da compaixão e da graça do Senhor, mas esse foi o primeiro trecho, em nome de Jesus. Então, o 2.2 ele diz o seguinte: na vida de Noé, que é o segundo caso, a terra estava corrompida pelo pecado, mas a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Em Gênesis 6:8, Deus salvou do dilúvio e proporcionou um meio de escape através da arca. A arca é uma representação da salvação em Cristo. Assim como Noé e sua família entraram na arca para serem salvos, somos salvos quando estamos em Cristo. Quando vemos aquele trecho, né, fazemos um paralelo do Antigo Testamento com o Novo Testamento, né, em que aquele carcereiro onde Paulo estava preso, ele iria se matar, né, depois ele pergunta como que faz, né, para ser salvo, e foi simples, vamos dizer assim, bastava crer que ele e a sua família seriam salvos. Noé, ele, além de achar graça, né, aos olhos do Senhor, ele creu naquilo que Deus ele falou sobre construir uma arca, sobre levar consigo a sua família para que eles fossem salvos. E a gente pode ver a compaixão e a misericórdia do Senhor na vida também de Noé e da sua família. Eles foram salvos da morte eterna, vamos dizer assim. Então, se crermos, nós e a nossa casa, ela será salva, em nome do Senhor Jesus. Fica também essa promessa para cada um de nós. E também tem um outro trecho que vai falar sobre Abraão, que no chamado de Abraão, em Gênesis 12, do 1 ao 3, diz o seguinte: o Senhor diz a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não fez nada para merecer ser escolhido por Deus. Ele era um pagão, vivendo em Ur dos Caldeus, idólatra como todos os outros, mas Deus o chamou e prometeu abençoá-lo. A aliança com Abraão foi baseada na graça, e a justificação pela fé que ele experimentou é um princípio essencial do Novo Testamento. Então, nós podemos ver o terceiro caso, né, da graça de Deus se manifestando, né? Um homem que foi achado por Deus e que através da vida dele, todas as famílias, né, da terra seriam abençoadas, e graças a Deus por isso. E hoje nós fazemos parte dessa bênção, em nome do Senhor Jesus. E o ponto 3, ele diz o seguinte: o longo alcance do favor de Deus. Em Efésios 3, 18 e 19, diz o seguinte: isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento,
para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. No Êxodo e na lei, Deus libertou Israel do Egito antes mesmo de lhes dar a lei no Sinai. A redenção veio primeiro e a lei foi dada depois para ensinar o povo a viver como redimidos. Quando Israel pecava, Deus mostrava paciência e misericórdia, como vemos em Êxodo 34, do 6 até o 7. Então, todo o princípio, né, hoje que a gente vê das leis que são formadas até no nosso país, tem um princípio bíblico. Como que a gente sabe que roubar é errado? Como que a gente sabe que matar é errado? Como que a gente sabe que levantar um falso testemunho contra outra pessoa é errado, né? Eles têm uma base e um princípio bíblico. O livro que foi escrito e que tem esses princípios para que uma nação ela não entre em colapso é através da palavra de Deus e da Bíblia Sagrada. Os estatutos, aquilo que a palavra de Deus ela coloca como uma boa prática, é isso que as nações adotaram, né? Infelizmente, algumas nações, depois de um tempo, têm inserido e criado leis que fogem do princípio, né, da palavra de Deus. Mas o alicerce em si da lei, que forma um país e que evita que o país ele entre em colapso, ele tem como base a palavra de Deus. Então nós podemos entender isso um pouco, a formação e o cuidado de Deus que o Senhor teve para formar o caráter dessas pessoas, para que elas não se tornassem um bicho, né? Pessoas que tivessem pelo menos um direcionamento de o que é viver em comunidade, né? Em nome do Senhor Jesus. E o 3.2 ele diz o seguinte, no sistema sacrificial. Levítico 17:11 diz o seguinte: porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. O sistema de sacrifício dado a Israel era uma provisão graciosa para que os pecados fossem cobertos. Deus não exigia perfeição, mas fornecia um caminho de expiação. No entanto, esses sacrifícios eram temporários e apontavam para Jesus, o sacrifício perfeito que tiraria definitivamente o pecado do mundo. Nos profetas e na promessa do Messias. Em Isaías 53:5 diz o seguinte, preste bem atenção nesse versículo, talvez seja comum ou já tenha sido ouvido por várias pessoas, mas preste atenção no que vai ser lido. Isaías 53:5 diz o seguinte: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Tem versões da Bíblia que falam por suas pisaduras, né? Nós somos sarados. Mesmo quando Israel se afastava, Deus enviava profetas para chamar o povo ao arrependimento. Isaías 53 é um dos exemplos mais claros da graça de Deus na antiga aliança, profetizando sobre Jesus, que levaria sobre si nossas dores e pecados. Deus nunca abandonou seu povo, mas sempre ofereceu um caminho de restauração. Jeremias 31:3, vamos reler, também diz o seguinte: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, como no início dessa lição eu falei sobre a leitura, né, do Antigo Testamento, em que talvez assim como eu, você ficou bravo, né, com o que acontecia, principalmente ao ler o livro de Juízes, né, que foram levantados diversos juízes para libertar Israel, mas depois de um tempo aquelas pessoas voltavam
a abandonar os princípios e preceitos do Senhor, voltavam a adorar os deuses das nações adversárias, a praticar tudo aquilo que era horrível, né? Tudo aquilo que era desprezível, tudo aquilo que fugia dos princípios e preceitos do Senhor. E mesmo assim o Senhor ele continuou a levantar homens, mulheres, para serem pessoas que iriam libertar mais uma vez a nação escolhida. Se nós não entendemos isso como a misericórdia do Senhor que dura para sempre, né? A graça do Senhor em favor dessas pessoas, às vezes em alguns momentos da nossa vida, isso serve também como reflexão, porque nós recebemos a graça do Senhor e às vezes nós queremos agir com o próximo de uma forma negativa, sem compreender o preço que foi pago pelas nossas vidas, né? O perdão que nós recebemos do Senhor através da vida de Jesus. Existe uma parábola que é bem conhecida, em que um senhor ele perdoa a dívida de um dos servos, que era altíssima, e esse servo ele também tinha um valor a receber de uma outra pessoa e que não se comparava àquilo que ele devia para o Senhor. E esse servo, ao invés de agir com a mesma moeda que o Senhor fez ao perdoar a sua dívida, não, ele enforcou a pessoa, vamos dizer assim, quis matar a pessoa, jogar na cadeia, porque estava devendo e não teve a mesma compaixão. Então, às vezes, somos nós em algumas situações em que passamos, às vezes a pessoa ela acaba se entristecendo porque em algum momento se decepcionou com alguém, e às vezes ela não entende que também talvez alguém tenha se decepcionado com ela. Às vezes ela põe numa balança e não põe aquilo que também ela talvez tenha feito a outra pessoa, né? Mas ela pensa estar agindo com a justiça de Deus, mas tem feito justiça própria. Isso é um problema. Então, quando nós entendemos a graça do Senhor, Ele também nos leva a ser um povo perdoador, alguém que compreende a graça e que sabe e entende que o Senhor ele é expert, né? Ele foi uma pessoa, ele foi tão traído, mas mesmo assim ele demonstrou graça. Ele deu novas oportunidades para que o povo ele voltasse às boas práticas, né? A não terem uma vida inteira em más práticas. Mas ele sempre levantou pessoas para instruí-las a praticarem aquilo que era agradável e que estava de acordo com a sua palavra. Profetas. Às vezes a gente lê o finalzinho da história de Noé, né? Da arca e tudo, e que fala sobre a aliança que o Senhor fez, que é demonstrada no céu através do arco-íris, né? De que ele não destruiria mais a humanidade com água. E na Bíblia fala que é para que ele não esqueça, mas a gente sabe que Deus ele não se esquece de nada. Ele não precisa ser lembrado assim como nós, mas é o ser humano que tem a memória muito curta. Às vezes aquela pessoa que o ajudou, que quando chegou na presença de Deus, dando seus primeiros passos, foi tratado, foi orientado, foi discipulado. Às vezes a pessoa, ela, porque agora aprendeu a amarrar as calças sozinha, às vezes aquela pessoa que ajudou lá no começo já não serve mais. Isso é um perigo, isso é algo para se pensar. E o arco-íris ele foi deixado no céu não para que Deus lembrasse da promessa que ele fez, mas para que a gente lembrasse daquilo que ele nos prometeu, para que a nossa memória ela fosse reativada. Então vale a pena, em alguns momentos da nossa vida, nós lembrarmos de onde o Senhor nos tirou e quem Ele colocou também para nos ajudar e nos auxiliar, e entendermos essa escandalosa graça do Senhor, que não foi porque nós éramos bons ou melhores do que os outros. Talvez nós mesmos sabemos como
como chegamos à igreja, quais eram os problemas que nós trazíamos, né? Deus, ele nos recebeu com a carga gigantesca. E assim como a palavra de Deus ela fala, ele trocou aquele fardo que era pesado e nos deu o que era dele, né? Que é leve e suave. Então fica essa reflexão também para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. E para concluir essa lição de hoje, diz assim: a graça não é um conceito apenas do Novo Testamento. Desde Gênesis até Malaquias, Deus demonstrou amor e misericórdia. A lei nunca foi dada como um meio de salvação, mas para mostrar a necessidade da graça. Em Hebreus 10:1, lemos que a lei é apenas uma sombra dos bens futuros, mas a graça já estava operando desde o início. Então, se nós passarmos a ler e a entender desde o início, desde Gênesis, a gente começa a enxergar o tamanho amor do Senhor pela vida do povo que foi escolhido, pela vida das pessoas que faziam parte do povo escolhido dele. Tantas oportunidades concedidas. E essas oportunidades elas continuam sendo concedidas a cada um de nós. E a cada dia que nós acordamos e levantamos a nossa cama, é uma oportunidade que nós devemos agradecer ao Senhor para fazer algo diferente que agrade ao Senhor, permanecendo nos princípios e preceitos que agradam a Ele, em nome do Senhor Jesus. Então, antes de nós orarmos, eu gostaria de convidar você a compartilhar as lições com seus amigos e familiares, a curtir, comentar, a inscrever-se no canal, em nome do Senhor Jesus. E quero convidar agora nesse momento você a orarmos juntos e agradecermos ao Senhor por essas oportunidades e por cada uma das oportunidades que Ele tem nos dado para que nós possamos a cada dia nos tornar pessoas melhores, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento precioso na Tua presença, em que nós fomos lembrados de que desde o início a Tua graça ela tem nos dado oportunidades de melhorar a cada dia. O Senhor levantou profetas, levantou reis, juízes. O Senhor deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Ele foi transpassado, ele se fez maldito em nosso lugar. E hoje nós podemos ter uma nova vida, uma vida cheia da graça do Senhor, um favor que nós não merecíamos, mas que foi pago um alto preço pelas nossas vidas. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai Santo e querido, que a nossa memória ela traga também aquilo que nos traz esperança, lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez, das pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho, para que a nossa vida ela fosse restaurada, para que nós fôssemos curados. Senhor, nós te agradecemos por a vida de cada um dos nossos líderes, irmãos da igreja, que contribuíram para o nosso crescimento, nosso amadurecimento, para o nosso fortalecimento e a nossa edificação na Tua presença. Agradecemos pelo envio do Teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Pai, pela Tua graça e o Teu amor, a Tua benignidade que dura para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que todo pensamento e tudo aquilo, todo sentimento que não provém do Senhor e que talvez tenha fermentado na nossa mente, eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor repreenda esse mal, mas que a cada dia nós possamos estar firmes na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Fiquem todos com Deus. Até a próxima lição. Fique atento. Ative as notificações para que assim que as novas lições elas forem postadas, você possa receber as notificações. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.